assim que ele sinalizar aqui o início da gravação. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um ICEI Talks. Para mim, esse é um ICEI Talks especial, em que a gente está recebendo uma comunidade super bacana, que está relacionada, em princípio, né, diretamente com produtos digitais, mas a grande questão, né, que eu tive a oportunidade de conhecer é uma comunidade de mulheres na área de tecnologia, algo que a gente sempre colocou aqui como um tema importante e caro para a gente. Eu sou o professor Rômel e hoje a gente recebe aqui a Jaque Assano, Thalita Moraes e teremos a presença também da nossa professora Simone. Essa é a tela do ICEI Talks. Para quem ainda não conhece o ICEI Talks, esse é um programa que a gente faz todas as quartas-feiras, nesse horário de 18 até às 19 horas, sempre trazendo um tema de grande relevância para a área de tecnologia, para a sociedade, a tecnologia aplicada. Então, hoje não é diferente, a gente vai trazer um tema que converge tanto a tecnologia quanto um impacto super bacana na sociedade, e é essa comunidade aí das mulheres de produtos e esse tema de produtos digitais. Então, fica o convite, né, para conhecerem os outros programas que já aconteceram. A gente fala do Instituto de Ciências Exatas, que é a casa dos cursos de tecnologia dentro da PUC Minas. Então, a gente tem cursos presenciais, cursos virtuais. Aqui a gente tem Ciência da Computação. Ciência de Dados é um curso novo na graduação, o bacharelado. A Engenharia de Computação, Engenharia de Software, os jogos digitais e sistemas de informação dentro da área de computação, mas também temos física, matemática, tem o departamento de química e vários cursos EAD de tecnólogos e o bacharelado de sistemas de informação. A gente tem também, né, uma gama de cursos de pós-graduação e hoje, né, em especial, essa conversa foi articulada com as mulheres de produto, exatamente em função de um curso que está acontecendo a partir desse ano, que é o curso de Gestão e Desenvolvimento de Produtos Digitais. E eu convido vocês depois para conhecerem um pouquinho. A gente tem um grupo no LinkedIn, onde a gente discute um pouco desses temas e dá uma assistência também para as pessoas que estão no entorno do curso. Eu vou cortar aqui a minha tela e passar a palavra, né? Mais uma vez, agradeço às meninas por aceitarem esse convite e para a gente está sendo um prazer muito grande recebê-las aqui. Mas eu vou passar... Eu articulei muito esse encontro, mas eu queria, como eu disse antes, né? Eu quero ver as meninas dentro da área de computação. A gente tem alunas fantásticas nos nossos cursos aqui, mas eu acho que essa conversa tem que ser de mulher para mulher, né, usando o trocadilho aí. Então, eu pedi a ajuda da professora Simone, minha grande amiga, minha grande companheira em sala de aula, para bater esse papo com as meninas. Então, eu vou deixar vocês aí à vontade. Simone, é com você. Olá, gente. Boa tarde para todos, né? Boa noite, bom dia para quem estiver assistindo a gravação. É um prazer estar aqui com vocês, né? Muito bom, feliz de estar recebendo a Thalita e a Jaqueline, Mulheres de Produto. E hoje a gente vai falar, como o Romeu comentou, um tema muito importante, né? A gente vai falar aí da cultura de produtos digitais e o poder da diversidade. Né? Então, é um prazer receber aí Mulheres de Produto para falar para a gente sobre esse assunto e a gente ter esse tempo aqui para refletir, bater um papo, trocar ideia, né, sobre as experiências dessas nossas convidadas aqui hoje. É um prazer também estar aqui representando a PUC Minas, né, e ser aí uma mulher na área representando uma das mulheres trabalhando dentro do mercado. Né? Então, só me apresentando rapidamente, eu sou a professora Simone Nogueira, eu sou a mediadora do evento hoje, junto com o professor Rômeu,
e eu sou professora da PUC Minas, como eu comentei, sou também do Instituto de Ciências Exatas e Informática, e a minha área de atuação mais forte é a interação humano-computador. Então, é interessante que a gente vai falar também hoje sobre, além de falar de produtos digitais, nós vamos falar de desenvolvimento de sistemas, né, do ponto de vista da diversidade, né, a importância da diversidade ao desenvolver produtos digitais. Então, muito casada aí com a minha área, que eu gosto tanto, eu sou uma pessoa totalmente voltada para o design centrado no usuário, então, fico feliz de fazer parte aqui desse momento, tá? Eu também faço parte da equipe, organizo o ICEI Talks. Esse evento, gente, desde junho de 2020, já realizou 75 talks contando hoje, com os temas mais diversos sobre a área de ciências exatas e informática. Todos os talks estão disponíveis no nosso site do evento, né, que é o icei.pucminas.br/talks. Então, quem quiser também, vai lá e dá uma passada e ver quantos temas bacanas e quantos convidados nós já tivemos aqui, quantas discussões legais, né? Então, como a gente falou, nós vamos conversar hoje com as grandes profissionais da ONG Mulheres de Produto, nesse tema da cultura, né, de produtos digitais e o poder da diversidade, né? Eu gostaria de agradecer, né, em nome do ICEI, né, do nosso diretor, professor Lúcio Mauro Pereira, e dos meus demais colegas da PUC Minas, a presença das nossas convidadas aqui hoje, né, destacando a importância desse tema, e para nós, para os nossos convidados, para os nossos alunos, para todos os profissionais da área. Bom, afinal de contas, né, produtos digitais, né, estão em todas as partes, né, estão a todo lado, né, a gente lidando com eles o tempo inteiro, estão sendo produzidos, né, diariamente, muito utilizados por todos nós, né, e a diversidade tem um papel, como eu comentei, fundamental na construção desses produtos. Então, esse é o nosso bate-papo aqui hoje. E aí, para esse bate-papo, está com a gente aqui a Jaqueline Assano, que é Product Manager na Nubank e é presidente da ONG Mulheres de Produto, e a Thalita Moraes, que é Product Manager e vice-presidente da ONG Mulheres de Produto. Então, eu gostaria de convidar a Jaqueline e a Thalita para se apresentarem e iniciar o nosso bate-papo, né, contando um pouco para a gente sobre a ONG Mulheres de Produto. Então, tá. Já aqui com vocês, o que vocês contam para nós, essa grande experiência aí que vocês têm? Muito prazer. Eu estou muito feliz de estar aqui. Apresentar, a gente sempre se apresenta, né, pela carreira, mas acho que também sou filha de uma mãe solo, tenho uma irmã de 13 anos, eu adoro fazer polidense, sou formada em engenharia de alimentos, não tem nada a ver com rolê, que a gente está falando aqui que é tecnologia, e tenho 2 gatinhos, então acho que essas coisas também me definem bastante, assim, e adoro fazer coisas de DIY, então essa é só um pouquinho de mim, e é um prazer estar aqui com você. E aí, Thalita? Olá. É um prazer também para mim estar aqui com todos vocês. Eu sou a Thalita, vou fazer como a Jaque, assim, falar um pouco de mim. Eu também sou meio adepta do faça você mesmo, gosto das atividades manuais. Eu sou formada em tecnologia, eu fiz FATEC, análise e desenvolvimento de sistemas, mas eu confesso que quando eu saí da faculdade eu pensei, gente, precisa ter um outro lugar em tecnologia para mim. E aí eu consegui esse lugar, que foi em qualidade, depois em produto, e estou, né, há uns 6 anos na área de produto, e nesse meio tempo, né, a comunidade surgiu na minha vida, em 2018, enfim, desde lá estou até hoje, enfim, mais uma vez, obrigada, gente, pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu vou compartilhar muito rápido, assim, a apresentação tem alguns pontos que, enfim, a gente vai falar um pouco da nossa história e comentar de alguns projetos, mas também entrando, claro, no tema né, do poder da diversidade, da importância dele, né, na construção dos produtos digitais, tá? Então, rapidamente, vou começar daqui. Ô, Jaque, eu vou falar aqui, mas acho que é legal depois você falar da tua motivação para a fundação da comunidade, né? Assim, hoje a nossa ONG se estrutura, digamos assim, no macro, né? Nessas 3 pessoas que vocês devem estar vendo aí. Uma delas sou eu, sou vice-presidente, a Jaque, que é presidente, e a Carol, que não pôde estar com a gente aqui hoje, que é diretora financeira. Um pouco, vou contar de trás para frente, né? Em 2021, a gente se deu conta de que a comunidade tinha crescido muito e a gente
queria maximizar nosso impacto na vida das mulheres, né? Então, a gente já sabia que, poxa, tinha ajudado mulheres a fazer a transição de carreira para produto, ou tinha mostrado o que é a área de produto para muitas mulheres, mas a gente não tinha noção desse impacto, e também a gente gostaria de impactar ainda mais. Então, essa foi uma das motivações, né, para a gente virar uma ONG no ano passado. E a ONG é composta, né, por essa tríade, essas mulheres maravilhosas. Enfim, a gente está nessa empreitada de fazer, né, acontecer essa diminuição de gênero, né, no gap de gênero que ainda existe em produto e tecnologia. Mas a comunidade tem uma história um pouquinho anterior, né, já tem mais ou menos 4 anos, lá em 2018, alguém criou, né, Jaque? Então, conta um pouquinho quais foram, né, as suas motivações para criar, para fundar o Slack, né, que é hoje acho que é o nosso principal canal de networking e comunicação entre as mulheres, e foi dali que a comunidade surgiu, né? Sim, acho que foi no meu período antes de começar no Nubank. Estava um mês de férias entre uma empresa e outra, e como o Romeu bem pontuou, né, acho que é bem importante termos aí mulheres representando e conversando com as mulheres, e eu sentia muita falta desse espaço de segurança, né? Às vezes eu jogava alguma dúvida besta, né, mais simples assim, eu não encontrava outras mulheres em outras comunidades, era incrível, acho que tinha um canal que tinha 8. E eu falei, não é possível, eu estou em São Paulo, nesse polo de tecnologia, não estou achando mulher online. Não faz sentido isso, não aceitei. E aí, criei super inocente, assim, criei um Slack, ele é de graça, né, uma conta. A gente abriu, Thalita foi uma das primeiras pessoas que entrou. A comunidade que no primeiro dia tinha 20 pessoas, e foi assim mesmo, divulgando boca a boca. Eu ia em meetup em São Paulo, eu falava, gente, via quem era mulher assim, falava, nessa comunidade, vamos entrar, bem prospectando. Hoje a gente tem mais de 8.000 mulheres nessa mesma comunidade, que começou com 1, 2 pessoinhas. A gente, né, fala muito de transição de carreira, a gente fala de amadurecimento profissional, e clarificando, né, mulheres de produto não é só para PMs, né, Product Managers. Como a gente sabe, nenhum PM faz produto sozinho, a gente não é dono de nada, né, a gente lidera a construção de produtos, mas precisa de muito o time. Eu acho que a gente dá muitas boas-vindas para todos os tipos de carreira. Então, a gente tem gente de qualidade, gente de desenvolvimento, mulheres designers, ciências de dados, machine learning. Então, é uma comunidade que acolhe, assim, não tenta colocar a gente em caixinhas, né? Que às vezes acontece muito isso também. Perfeito, assim, a gente até é legal, não sei se alguém tem dúvida sobre exatamente o papel da pessoa de produto, né? Mas como a Jaque bem comentou, a gente fica ali naquele meio, né, de, putz, eu tenho que comunicar muito bem a estratégia de negócio do produto para o time, né, para as pessoas desenvolvedoras, e também preciso comunicar isso para o que a gente chama de stakeholders, né, que são as pessoas de negócio. E então, a gente fica muito nesse meio e considera, assim, que todas essas pessoas fazem produto, né, com a gente. Então, a visão de todas essas pessoas é muito importante, e realmente a gente não faz um produto sozinho, né? A gente não dá a ideia e alguém constrói exatamente, né? Mas nós somos as responsáveis ali por fazer o meio de campo, né? E muitas vezes juntar as pessoas em volta de um propósito, né? E aí acho que talvez esse seja um gancho interessante para a gente falar, né? Como a diversidade contribui para a construção de produtos melhores, né? Então, no nosso caso, né, que é a questão da mulher, né? Então, do gap de gênero, que é muito importante para a gente, porque a gente viveu e vive, né? Talvez até hoje em algumas situações, na pele, o que é talvez ser, às vezes, silenciada numa reunião, ou então discriminada porque, enfim, né, tudo é TPM, aquele clichê todo. A gente viu a necessidade, por exemplo, de se unir numa comunidade para se fortalecer, para ocupar o nosso espaço nessa área e também ter voz na construção desses produtos digitais, né?
Então, claro, acho que a gente pode falar mais em relação a essa questão do gênero, né, da mulher, mas isso, na minha opinião, é válido, né, para todos os outros âmbitos de diversidade, né. Eu lembro, a gente tem, né, alguma experiência de mercado, né, eu e a Jaque. Uma vez eu lembro que eu estava trabalhando num projeto para um banco grande, que era um projeto do Pix até, que foi uma grande loucura, assim, acho que foi o projeto mais maluco que eu já fiz na minha vida. E a gente estava construindo tanto o site, né, quanto o aplicativo, na correria, sem lembrar de algumas questões muito básicas de acessibilidade, por exemplo, né? E a sorte que a gente tinha é que esse banco tinha uma área específica com pessoas com visibilidade reduzida, e, enfim, alguns tipos de deficiência, vamos dizer assim, acho que eu nem estou usando o termo correto, mas pessoas que sofrem com algum tipo de limitação nesse sentido, né, de visão ou audição, que testaram e falaram, gente, pelo amor de Deus, sabe? Tem o básico aqui da acessibilidade que precisa ser visto, então, como é importante ter a visão, né, de pessoas diferentes na construção de produto, porque com certeza a gente constrói realmente produtos melhores, né? Produtos que são mais utilizados e por mais pessoas, né? Então, por isso que é muito importante a gente tentar sempre ter o máximo de pessoas com experiências diferentes, né? Pessoas de tipos diferentes. Então, pessoas que passam por determinadas situações, pessoas que têm até algum histórico, né, de, não sei, familiar diferente, assim, vêm de lugares diferentes. Isso é muito importante na construção, né? Porque eu acho que até a gente ter essa preocupação como área de produto, os produtos eram construídos sempre meio que pelas mesmas pessoas, né? E hoje a gente tem bastante essa discussão. Então, acho que esse exemplo desse projeto, desse banco, foi muito prático para mim, né? Para eu entender que, poxa, ter alguém com uma visão diferenciada da minha, vai me ajudar a fazer um produto muito melhor, né? Porque fazer um produto acessível é um produto melhor, né? Tanto para quem não precisa daquela acessibilidade e muito melhor para quem precisa, né? Então, sei lá, esse é um exemplo muito emblemático, assim, de algo que aconteceu comigo e que, para mim, é uma prova do quão importante é essa questão da diversidade, né? O quanto ela contribui realmente para a gente construir produtos melhores, né? Melhores para todo mundo. Tem um ponto aqui também, que eu acho que em última instância também está relacionado a, né, a gente está falando de algumas coisas de acesso para usar, né, que a Thalita trouxe. Em última instância também em relação à vida, né, de morte mesmo, de você poder provocar se você não leva em consideração a diversidade. Tem um livro que eu recomendo muito, que eu estou terminando, que é esse Invisible Woman, que fala sobre viés de dados, né, como que isso acontece, como que a gente exclui aí com um recorte mais de gênero em si, e traz falando sobre, acho que em 2012, assim, lá no passado, quando eu ia fazer teste de carro, você usava aqueles bonecão, né, só de corpo masculino, com peso, com padrão de homem, e naquela época, né, foi-se observado que 47%, você tinha 47% a mais de mulheres sofrendo acidentes e 70 e poucos por cento mais graves eram incidência em mulher do que em homem. Então, você vê que, extrapolando isso, você poderia ter, né? Por que você não levou em consideração esse dado, tinha essa diversidade no seu time, acabou acarretando provavelmente em mortes ou em acidentes muito graves. E tem coisas bem mais simples, assim, no dia a dia em produto digital. Então, a Apple, quando ela lançou aqueles negocinhos de relógio, né, de saúde, não, tinha tudo. Só não tinha o básico a mulher, né, que é o período menstrual. Então, o que aconteceu? Não tinha mulher no time de tecnologia. Acho que isso são exemplos, assim, que por mais que você seja a pessoa mais empatética no ambiente de produtos e tecnologia, é muito diferente você ter alguém que teve aquela vivência, tem aquela experiência, consegue ir atrás de justificar, sabe, certas dores que às vezes não só você sentando nesse lugar você vai conseguir. Então, por isso que a diversidade é super importante. Só reforçar.
E é uma coisa que às vezes a gente, como produto, né, busca muito em pesquisa com o usuário e entender muito esse lado, o que é super importante, mas às vezes realmente só de ter alguém com uma outra visão dentro do time, né, jogando junto, atuando junto, já traz um clique que não precisa você recorrer aos usuários para saber, sabe? Porque, sei lá, tem alguém que representa muito bem determinada segmentação que já está ali no time, né? E em produto a gente, principalmente ultimamente, né, a gente tem uma cultura muito de tentar testar rápido. Então, poxa, imagina, você já tem pessoas diversas ali no time fazendo produto com oportunidade de, poxa, às vezes alterar alguma coisa muito mínima no site ou no aplicativo, fazer um teste e entender se aquilo funciona, para quem aquilo funciona, e daí sim validar e seguir, né? Então, hoje tem muita oportunidade para incluir, digamos assim, a diversidade, né, dentro dos times, né? É claro que é sempre um desafio para as empresas. Acho que as empresas hoje ainda estão um pouco aprendendo sobre como fazer, como construir times diversos, mas sem dúvida já é um movimento que, por exemplo, a gente vê das empresas correndo um pouco mais atrás, né, digamos assim, de ter times de produto que tenham mais pessoas diferentes, né, com diversas experiências e com diversas histórias, né. Então, enfim, também mais um reforço da importância da diversidade, assim, não tem como escapar dela. A minha esperança é que daqui a alguns anos a gente talvez nem precise falar em ter diversidade, se a gente chegar num nível de realmente ter pessoas diferentes dentro do time fazendo produtos, né? E daí, alguém ia falar alguma coisa? Desculpa. Não, né? Aí, já que acho que eu vou seguir um pouco, talvez seja legal a gente comentar um pouco de algumas ações da comunidade. Assim, a gente tenta muito dar o protagonismo para as mulheres, para trazer essa diversidade de gênero, digamos assim, para a área de produto, que, enfim, acho que já que trouxe um contexto, né, iniciou bastante fechada, e até por isso a gente, como mulher, sentiu a necessidade de se unir, né, para, enfim, ter o nosso espaço, né. Então, dentro da comunidade, a gente tem algumas ações que, enfim, a gente sempre traz as mulheres para falar, né? Então, a gente tem diversos encontros, como o Clube do Livro, o Lean Coffee, que é um encontro fechado, onde as mulheres se reúnem para falar de determinado assunto relacionado a produto digital, né? E o MDP em Casa, que são, digamos assim, o formato live, reunião, onde a gente dá o protagonismo para as mulheres e onde elas podem compartilhar, enfim, suas experiências, né, compartilhar conhecimento mesmo, e até algumas dores, né, do dia a dia de trabalho como Product Manager, que às vezes pode ser bem desafiador, tem muitas responsabilidades envolvidas em ser uma Product Manager, né, o mercado tem demandado cada vez mais isso. Além disso, a gente tem o Medium, que é, digamos assim, para as mulheres que desejam, sei lá, que tem mais afinidade com a escrita, né? Então, Jaque, se você quiser me interromper, por favor, fique à vontade, tá? Eu fui falando aqui, que é onde a gente, né, incentiva muito as profissionais a escreverem, mandarem seus artigos, e sempre com esse assunto, né, de produtos digitais, e a gente sempre dando protagonismo para elas, né? Aos pouquinhos a gente tem visto que tem mudado e tem surgido referências femininas na área, o que eu considero uma grande vitória, né, de todas nós, porque era algo bem mais difícil de ver alguns anos atrás. Então, que eu acho que também acaba indiretamente refletindo nessa questão da diversidade, né, de ter mais mulheres atuando nessa área de produto, né. Tem também o nosso podcast, o Romeu acho que deu uma maratonada. E eu fiquei muito feliz. Muito bom, viu? Eu sou suspeitíssima para falar, porque é um projeto que eu acompanho mais de perto e gosto muito de participar. É uma super desculpa que eu uso para aprender mais e conhecer mais mulheres incríveis da área, sabe? Então,
A gente tem vários episódios, então, de repente, para as pessoas, né, que estão aqui e estão mais curiosas em relação à área de produto, eu recomendo ouvir alguns aí. Tem sobre transição de carreira, tem assuntos mais iniciais, tem algumas coisas falando de cultura de produto, por exemplo. Então, para quem gostar de podcast, pode ser um canal interessante para saber mais sobre a área. E, enfim, temos muito orgulho, saímos na Forbes, então a gente ficou, bom, acho que estamos fazendo alguma coisa certa aqui, né? Acho que está servindo para as mulheres e para, né, para quem quer ouvir, na verdade, porque não é um conteúdo feito, não é fechado, né? Todo mundo pode ouvir. A nossa única premissa é realmente trazer as vozes femininas para a mesa, né? Para debater e contar, compartilhar o conhecimento mesmo. E a Posso dar uma gente palhinha? pode sim. O Opa. que me surpreendeu e que me encantou muito, né, de trazer vocês aqui, é que para nós meninos, né, a gente não percebe o quanto existe falta do espaço dessa conversa de vocês. Então, lá no podcast, o meu sentimento foi encontrar, né, as meninas com uma liberdade muito bacana de poderem conversar. E o mais interessante, né, que a conversa de vocês, muitas vezes, elas tomam caminhos, e isso é o gostoso da mulher conversando, né? E eu senti nos feedbacks o quanto que esse espaço tem um valor para elas, né? Então eu faço o convite e recomendo, né, a todas as meninas que encontrem aí esse espaço e aos meninos que ainda não conhecem, né, as questões que são trazidas nesse tema da diversidade na luta de vocês, né, que consigam perceber o valor que isso tem por meio dos feedbacks. Eu gostei muito dos feedbacks num episódio, eu acho que foi com a conversa da Jaque. Então, eu achei muito bacana e fica aqui a minha recomendação. Vale a pena. Muito obrigada. Nós temos muito orgulho, assim, de todos os projetos, né? E desse, com certeza, também. Que bom, que bom. A gente fica feliz de que é um conteúdo que abraça, né, as mulheres, enfim, e é útil para todo mundo, né? Então a gente fica bem feliz. Programa de mentoria, esse ano teremos novamente. Mentoria é a nossa perninha ali de fazer a ligação entre quem está fazendo a migração de carreira agora, não digo diretamente com oportunidades, né, específicas, mas a mentoria tem ajudado, na verdade, mulheres que estão buscando a primeira oportunidade na área de produto. Então, eu acho que eu até vou pular para esse slide que a gente tem alguns feedbacks de mulheres que conseguiram assumir a primeira posição em produto, que passaram, né, esse é a carinha do Slack, né, para agradecer o programa, né, que foi realmente acho que um divisor de águas para a gente na comunidade, porque foi um impacto direto em muitas mulheres muito forte, assim. Então, esse ano teremos, e, enfim, também é um outro projeto que a gente tem para, né, todo em cima do propósito que a gente tem falado aqui. Newsletter também, a gente tem um monte de canais, né? Então, tudo que a gente acha que é canal para compartilhar conhecimento de produto e dando voz para as mulheres, a gente usa. A newsletter também é bem legal, ela sai mensal com um resumo, né, de tudo que aconteceu dentro da comunidade. Então, também a gente gosta muito e tem, né, uma adesão bem bacana das pessoas que estão inscritas. Então, também recomendo, caso queiram, se inscrever na nossa news. E a gente comentou, né, da estrutura da ONG, né, eu, a Carol e a Jaque, mas não dá para falar da comunidade sem falar das embaixadoras, que são as mulheres que rodam os projetos de maneira voluntária. Então, o podcast tem embaixadoras, newsletter, todos os projetos têm mulheres voluntárias, que são as embaixadoras, que fazem a coisa acontecer. E a gente criou esse programa ano passado e tem muito orgulho dele também, e ele vai perdurar até, enfim, para sempre, né? Para sempre, até enquanto a comunidade existir. Foi uma maneira que a gente encontrou também de reconhecer essas mulheres, né, que ajudam nesses projetos. E
Eu acho que da comunidade é isso. Tem algumas novidades. O Jaque, se você quiser falar aí da... tem o livro, né? Tem tanta coisa. A gente está fazendo jabá, gente. Agora A gente tá fazendo merchan. A gente está fazendo, Simone, corta, porque a gente quer responder perguntas também. Mas, ó, a gente vai ter livro, e aí vocês saberão novidades em breve. E aí eu queria que a Jaque falasse da Semana Mulheres de Produto. É uma semana, aí a gente pode ver, né, alguns ingressos aqui, a gente pode combinar certinho uma parceria assim, mas esse é um evento, a gente pretende atingir mais de 500 mulheres, através de uma semana, então vai ser dia 5 a 9 de abril, vai ter workshop, vai ter mentoria, a gente vai falar muito de produto, vai ser muito sobre produto na prática, temos algumas keynotes confirmadas aí, fundadora de programaria, UX para Minas Pretas. Então, a gente tem a comunidade de produtos se fortalecendo, né? E as mulheres protagonizando isso. Então, vai ser um momento muito legal. Vai ser totalmente online, né? Para ser mais seguro agora também. E quem não puder assistir vai estar gravado. Então, depois a gente manda todos os detalhes do evento, mas a gente queria já falar para salvar na agenda, quem tiver interesse para poder participar. É isso. E olha, acho que sobre a comunidade é um pouco tudo isso. Acho que a gente não falou só uma coisa, acho que a gente tem vários valores, né, na comunidade como empresa, né, tem os código de cultura, mas acho que o nosso principal, assim, é a sororidade, que é a aliança entre as mulheres, né, então a gente sempre fala assim, seja uma mulher que levanta outras mulheres, e a gente tenta colocar isso, assim, em tudo, em praticamente qualquer decisão dentro do Mulher de Produto, esse pilar ele está muito intrínseco. E acho que um segundo é a questão do pertencimento, que a gente quer que as pessoas sintam parte. Então, não é um trabalho remunerado hoje em dia, né? Ainda que a gente faz, todo mundo que está lá é voluntário. Então tem que estar muito alinhado com o propósito das pessoas. Eu acho que as pessoas têm que sentir que está agregando e que elas são parte disso. Eu acho que isso é muito forte na comunidade. A gente não quer impor regras, a gente quer que as pessoas consigam, né, como produtos digitais, construir junto com a gente, fazer de uma maneira colaborativa, e isso tem funcionado muito. Então, são dois valores, os meus valores preferidos na comunidade também. Os meus também. Boa. Sensacional, quanta coisa bacana, né, gente? Assim, quanto trabalho que vocês realizam, né, de forma voluntária, como vocês estão comentando, e com tantos projetos e tantas ações, né, tantos encontros, né, e impressionante o que vocês realizam. Muito bacana. Eu trouxe alguns números aqui, que eu tinha comentado em sala de aula com os alunos, e eu falei com eles assim, olha, procurem esses números. E eu procurei aqui só para vocês terem uma ideia da importância do trabalho de vocês, e quando vocês falam da comunicação entre as mulheres, do fortalecimento da comunidade e da importância dessa troca, né? Porque muitas vezes, hoje em dia, está todo mundo tão junto, né? Nós estamos todos aí presentes na tecnologia ou no desenvolvimento de projetos, toda empresa tem mulheres trabalhando hoje, né? Eu me sinto extremamente confortável na minha empresa, trabalhando com meus pares, nunca tive nenhum problema, né? Eu trabalho com várias mulheres, com várias pessoas diferentes, mas se você for ver, né, alguns dados, você fala assim, não estou acreditando, né? Dê uma olhada nesses dados aqui, de 2021, esse dado aqui de maio de 2021, do Valor Invest, que mulheres ocupam apenas 9% dos cargos CEOs em empresas de tecnologia. E no site também do Mercado e Consumo, mostrou que só 3,5% das empresas têm mulheres como CEOs, ou seja, fizeram aí uma pesquisa com 486 empresas, né, sendo 57% de capital nacional e 43% de multinacionais. Ou seja, esses dados só ilustram um pouquinho aí para a gente que também tem uma questão não só da participação da mulher, né, das ações e participação no desenvolvimento projeto como o dia a dia, né? Como dos exemplos que vocês trouxeram, no desenvolvimento de um produto ali, no dia a dia, né? Com as suas experiências, com as suas, aquilo que ela traz, né? Mas também na hora de
participação dentro de uma empresa, em ações ativas, né? Às vezes de tomadas de decisão dentro de uma empresa. Então, quanto mais, né, vão subindo, né, os cargos, menos presença da mulher. E aí a comunidade, ela tem um papel fundamental no fortalecimento, né, da discussão, do aprendizado, do encontro. É sensacional vocês poderem fazer isso e ter esse diálogo, ter essa conversa, né, fortalecer as mulheres, porque muitas vezes também, a gente, às vezes, muitas das não ações ou da não participação também fica um pouco duas vezes, não sei, a gente acostuma com as coisas, né? Às vezes também a gente acha que está tudo certo, né? E são nas discussões, né? No envolvimento, nas relações que a gente percebe, né? Quando a gente começa a contar a experiência de um e de outro, né? Então, eu só trouxe esses dados para vocês verem como que realmente, quando a gente fala assim, mas, poxa, mas, né? Vamos fazer um fortalecimento da participação das mulheres em desenvolvimento de produtos, tanto na parte do desenvolver, ou como na parte de gerenciar, né? Mas quando você vê os números que você vê que realmente o quanto que é pouco, né? Então, pode falar. Eu acho que a gente tem ainda um caminho bem longo para chegar a ter uma maior representatividade de mulheres nesses cargos de liderança, né? Então, na comunidade a gente vê um pouco esse desafio das mulheres subirem na carreira, né? Então, depois eu parei de contar, eu acho acho que 4 anos de comunidade, né? Ou um pouco mais de 3, eu estou na dúvida. Acho que é 4. 4, né? Então, assim, em 4 anos, a mulher que entrou na comunidade entrou na área de produto lá, 4 anos, né, atrás, agora está um pouco com o desafio de como é que eu cresço na carreira, qual que é o próximo passo, quero ir para um cargo de liderança. E a gente vê esse desafio mesmo, né? Então, se a gente não, sei lá, fizer ações ou promover ambientes que deixem as mulheres à vontade para crescerem nessa camada, a gente nunca vai ter mulheres CEO, né? Então, é um desafio. Assim, eu nem tenho uma resposta do tipo, se a gente fizer alguma coisa X, vai dar Y e vai dar certo. Porque quando chega nessa etapa, tem outras camadas, não é só o profissional, sabe? A mulher tem muito mais carga mental, tem muito mais atividades invisíveis que ninguém coloca na conta e que com certeza tem impacto ali num plano de carreira, né? Então, numa estruturação de um plano de carreira. Quanto tempo a mulher vai ter para se dedicar para estudar algo específico? Quanto tempo ela tem para realmente pensar na carreira dela se ela tem milhões de outras coisas para fazer em casa, né? Então, começa a ficar um emaranhado bastante complexo, então, que não é só, vou promover a mulher e pronto, né? Então, eu vejo como um desafio realmente ainda, e acho que nós, como comunidade, também vamos aí dando suporte, né, e crescendo junto com esse desafio também. Se o desafio lá atrás era, poxa, não estou vendo mulher, né, na área de produto, onde elas estão, hoje talvez seja, poxa, elas estão na área, como é que elas crescem? Como a gente ajuda? É isso, acho que é um desafio bem grande. Só adicionando, tem essa questão da carga mental, mas tem umas coisas que hoje a gente também vê como desafio na comunidade, e imagino que a empresa já existe faz tempo, talvez seja por isso, né? Você vê a questão da maternidade também. Então, o que a gente tenta fazer é muito de tudo bem, não precisa ir, vamos deixar a atualização, faz assíncrono, não dá para exigir a mesma contribuição se a pessoa também não tem o 100% do tempo dedicado, e eu acho que essas questões de políticas mais flexíveis de trabalho é um jeito que você consegue trazer mais esse caminho, né, entre maternidade, às vezes a gente faz a escolha entre maternidade versus carreira. E a questão da paternidade é uma questão ainda meio polêmica, né, que o Brasil ainda 5 dias, gente. E aí, quando a empresa é legal, aí 20 dias. Então, o homem não precisa cuidar do filho também, né? O negócio, a gente já exige nas políticas né, públicas, legais, essa questão mais empenho do lado da mulher. Então, é um incentivo, assim, em outros lugares. Mas
Pois é, olha só, para vocês verem como que, apesar de a gente estar em 2022, né, a gente pensar assim, nossa, mas nós estamos ainda discutindo a participação das mulheres no mercado, mas pensa bem, as leis ainda não contribuem, né? A gente ainda, nós não estamos ainda, nós estamos falando de coisas básicas ainda, que ainda estamos tentando mudar, então ainda está muito arraigado, né? A gente ainda tem ainda estruturas ainda muito ainda fortes, que elas ainda nos trazem, né, e fazem a gente ter ainda traz uma cultura ainda muito forte das relações da mulher com o trabalho, das relações da mulher com a casa, com a criação, né, com o cuidar da família, né? Eu ainda escuto muitas amigas minhas dizendo assim, o meu marido me ajuda, né? Então, outro dia eu virei para minha amiga e falei assim, não, ele não te ajuda, ele é seu parceiro, né? Vocês fazem juntos, né? Né? Porque ela ainda tem, a gente da nossa fala, a gente ainda tem essa fala de quem ainda considera que a pessoa está te ajudando. Então, nós mesmos, às vezes, nossa, a gente cai nesse lugar. Né? Agora, uma outra coisa super interessante que vocês falaram também é que da questão dessa participação, né, da diversidade, e achei muito interessante que vocês tocaram da questão da diversidade do ponto de vista nas equipes, né, dos stakeholders, né, na parte dos usuários, né, do entendimento dos usuários. Né? Então, imaginando quando a gente desenvolve tantas personas na nossa área, e a gente pensar bem essas personas, considerando essa diversidade, pensando em estudar o público-alvo, né, que você está trabalhando, entendendo essa diversidade, não com aquele olhar, né, assim, tão fechado, entender essa diversidade, para você também trazer características dessa diversidade para suas personas, e como que isso é importante para o desenvolvimento de produtos. Porque aí sim, você tem produtos que são realmente centrados nas pessoas, né? Porque essa diversidade ela é rica. Né? E aí eu pergunto para vocês, né, dentro dessa experiência de vocês, o que vocês têm vivenciado desse trazer a diversidade? Vocês lembram de algo que vocês poderiam compartilhar com a gente, de experiência de vocês, ou de consultoria, ou de mentoria, onde foi possível integrar essa diversidade que trouxe um resultado bacana? Vou trazer um recente, tem vários, viu? Senão a gente podia ficar horas aqui. Ai, que ótimo! Mas, assim, coisas bem simples que eu acho que podem ser tangidas, que eu vi que tem alguns homens aqui também na conversa, né? Eu entrei num time, eu sempre, no Nubank, acho que eu não tive tanto problema, assim, mas eu entrei num time, o meu último time agora que eu tô, ele era todo 100% masculino, eu era a única mulher do time. E fazia tempo que eu não tive essa situação. Eu falei, não, beleza. Já tanto tempo de Nubank, super confiante, assim, com todo mundo. Eu fiquei muito insegura. Porque é um time que mais velho também, dava respostas curtas e diretas. E eu sou uma pessoa que eu sou mais extrovertida, eu gosto de brincar, assim, não tinha ninguém que fazia isso comigo. Foi um divisor de águas. Falei, eu preciso de uma engenheira. Eu preciso ter uma engenheira mulher nesse time. E quando ela entrou assim, nossa, acho que eu quase chorei. Porque foi uma coisa de identificação. A gente sempre conversou. Às vezes a gente levava umas patadas, né? Corpadas, assim. A gente se fortaleceu bastante. Ou eu via que ela estava sendo interrompida, eu podia pontuar e ela fazer o mesmo comigo. Então, são microagressões que as pessoas não percebem que está tão próximo, né? Tão comum no dia a dia. Ah, você falou um pouco mais alto, interrompeu a menina que estava falando, ela parou. Ela nem quis mais falar. Ou você demorou tanto de dar a voz para ela no Google Meets, né, ou no Microsoft aqui, que ela desistiu. Cansou, não quis mais perguntar. Esse tipo de coisa que eu consigo identificar. Ó, fulano, você estava com a mão levantada, né? Você não quer fazer a pergunta agora? Então, esse carinho e deixar o ambiente mais seguro de levantar as outras ou encorajar e falar, meu, você está fazendo excelente trabalho e eu receber a mesma coisa, porque a gente se cuida, sabe, uma com a outra, tenta se levantar, é o ambiente que eu quero para mim, é o ambiente que eu consigo brilhar em produto. Se não tenho isso, eu fico muito preocupada com essas inseguranças. Então, para mim, foi assim incrível. Hoje a gente tem uma engenheira em demand, né? Uma gerente de engenharia mulher, uma diretora de engenharia mulher desse time. Assim, ficar
quase 50% já. E tá bem melhor mesmo. Que ótimo. Então, se fortaleceram, né? Vocês conseguiram se fortalecer dessa diversidade dentro da equipe, né? Um apoio, dentro desse apoio, né? Mútuo, né? Não é isso, Jaque? Às vezes a gente não às vezes a gente não percebe a importância desse apoio, né? Porque às vezes você tem uma coisa que para vivenciar algo sozinha, às vezes não é fácil mesmo, não. Você vai se fechando, né? Vai ficando quieto na sua. E de repente, se você tem um grupo, pessoas que se apoiam, que trocam ideias, que conversam, vocês começam a ter mais, se sentir de uma certa forma mais presente, de uma certa forma você consegue ter mais fala, você consegue trocar até apoio mesmo. Então, acho que por isso que é tão importante a comunidade, né? Esse apoio, esse poder trocar, né? Você conversar, compartilhar, né? Isso nos fortalece nesse sentido. Quando a gente usa a palavra fortalecer, fica parecendo que a gente está querendo tomar o mundo, né? E não, é no sentido de fortalecer, no sentido de você se sentir apropriada, né? Se você sentir que você faz parte, que você pode se colocar, né? É o que a gente chama, né, do empoderamento, mas esse empoderamento de você ser, né? De estar presente, de você ter condições de falar, ter poder de fala, poder de compartilhar, poder de participar, poder de crescer no seu cargo, né? De ser reconhecida, e o apoio é fundamental para isso, né? Diga, Thalita, conta pra gente. Isso é muito importante, assim, eu tenho uma história parecida com a da Jaque, mas foi mais no âmbito da empresa, no geral era uma empresa pequena, tá, gente? Não era uma empresa do tamanho do Nubank. A tecnologia ficava no 7º andar, e a tecnologia até que tinha bastante mulher, né? Bem dividida ali entre cargos de QA, né, que é de qualidade, acho que tinham algumas desenvolvedoras já, e eu, né, de produto, e algumas outras mulheres em outros cargos, mas uma foi percebendo atitudes machistas do tipo interrupção em reunião, silenciamento mesmo. E aí ficou incomodada. Aí uma outra também, eu percebi, mas a gente ali, naquele contexto, não tinha muito material, digamos assim, para identificar de fato, falar, ei, isso aqui está errado, né? E aí a gente criou lá, né, nessa empresa que eu trabalhava, a gente também usava o Slack para comunicação interna, e a gente criou um canal só das mulheres do 7º andar, que eram as mulheres de tecnologia. E a gente começou a compartilhar, viu? Na reunião tal, aconteceu isso. Aconteceu com você também alguma vez? Ah, já aconteceu. Ai, fulano me interrompe muito. Ai, ciclano não deixa eu falar direto. E aí a gente viu juntas que era um problema muito generalizado. Assim, acho que todas caíram na real ali de que, putz, nós sofremos com machismo nesse ambiente e a gente não se dava conta. Porque a gente... E eu não tô louca, né? Que às e vezes eu não a gente fica achando que a gente tá louca. Assim, Então, assim, meninas, né, mulheres que estão aqui, se vocês, né, estão em um ambiente que vocês perceberam que tem alguma coisa esquisita, vocês não estão malucas, provavelmente, tá, gente? Tem alguma coisa ali, no mínimo, esquisita para vocês atender um alerta, fui interrompida, né, em sequência, né, e isso acontecer sempre, enfim. E aí, a gente, nesse canal, começou a ter discussões sobre esse tema, e a gente um pouco se revoltou no bom sentido, né? A gente pensou, tá bom, então a gente tem um monte de caras que trabalham com tecnologia, que trabalham nos nossos times e que não sabem lidar com a gente, digamos assim, nos interrompem muito e a gente não consegue se sentir ouvida e se sentir presente, parte desse lugar. Pois muito bem, então a gente vai começar a fazer algumas coisas. E aí a gente começou uma tática meio de guerrilha, no sentido de colar um cartazinho ou outro explicando o que era um mansplaining, o que é uma interrupting. A gente começou, né, tinha esse caso que a Jaque trouxe foi perfeito, porque reuniões onde tinham mulheres, a gente começou a fortalecer uma outra ali, do tipo, ai, olha, você interrompeu fulana, termina de falar, dá a voz. E aí, uma coisa muito emblemática para a gente foi quando a gente decidiu nesse grupo se reunir, e nesse 7º andar, né, fatídico, tinham salas de vidro. E quando os homens viram que todas as mulheres do andar estavam nessa sala de vidro, eles ficaram, opa, nossa, está acontecendo alguma coisa. E esse foi um marco, assim, foi um ponto de virada, onde a gente começou a ver que
eles sentiram, sabe? Do tipo, olha, foi traçada uma linha, um limite, e dali para frente a gente conseguiu algumas vitórias juntas, né? Então, foi uma mini comunidade, assim, como a Mulheres de Produto, que hoje é grande, eu sempre recomendo você, sabe, formar essas mini comunidades onde você tá, né? Então, tô na PUC, senti essa necessidade junto a um grupo de mulheres. Poxa, tô no estágio, senti essa necessidade junto a um grupo de mulheres, porque a identificação é muito forte, a gente passa por situações muito parecidas, né? Isso que a Micaele comentou no chat, infelizmente, talvez corriqueiro, né? Assim, quantas mulheres não estão nessa mesma situação? E às vezes elas são a única mesmo e não tem com quem compartilhar, né? Que foi justamente o caso que ela relatou aqui. Então, cara, é muito legal, assim, juntar mulheres que um pouco cai a ficha do tipo, nossa, gente, isso aqui tá errado. E juntas a gente consegue fazer alguma coisa para mudar isso, assim. Eu vi, acho que também é uma coisa importante se vocês também, né, homens, identificarem, né, isso. Acho que eu tinha uma pessoa que era muito aliada minha, assim, meu parceiro no trabalho, e falava, gente, vocês não viram que ela tá com a mão levantada? É a vez dela para falar. E eu ficava assim, não acredito, que legal, obrigada. Me fortalecer, sabe? Então não é, né, não, te fala, seja mulher que muitas mulheres, vocês também podem apoiar para esse ambiente, com certeza ser mais seguro e a gente ficar, sentir mais acolhida também. Com certeza, queremos aliados, gente. Então, é isso. E é interessante, né, gente, que às vezes das pequenas coisas, né? É igual que vocês falaram assim, olha, se você sente alguma coisa incomodada, a gente fica achando, não é assim mesmo, né? Não é assim mesmo. Nós estamos tão acostumadas, às vezes, igual eu falei, é tão cultural, que muitas vezes acontece tanta coisa com a gente fala, não, é assim mesmo, é assim mesmo. E aí, às vezes, é nas pequenas coisas, né, que a gente percebe que, às vezes, opa, pode ter alguma coisa errada, né? E às vezes, é nessas pequenas ações que a gente percebe, assim, falar, opa, né, por que tem um tratamento diferente? Por que tem, às vezes, o clima diferente, né? Ou por que tem esse privilégio, ou é tratado dessa forma, né? Ou por que às vezes, o jeito de falar, né? Um dia que a gente estava comentando, nós fizemos uma reunião prévia, gente, para organizar esse Sem Talks, e foi muito legal, o nosso bate-papo estava falando que, por exemplo, na comunidade de jogos, como que nós temos o curso de jogos digitais, né, na universidade, e como que a gente percebe pelas entrevistas, né, pelas reportagens, pelos depoimentos das nossas alunas, como que a comunidade de jogos, em muitos jogos, né, que são jogos cooperativos, existe uma parte da comunidade, não é a comunidade toda, mas uma comunidade um pouco tóxica, né, porque às vezes tem, né, uma comunidade super jovem, né, uma comunidade assim, que gosta de algo super legal, que é jogo, né? O jogo ele é sensacional, um ambiente tão criativo, tão divertido, é para você divertir. E às vezes, muitas vezes, as mulheres não são muito bem tratadas nos ambientes, né? De jogos digitais. Então, assim, você fala assim, mas como assim, né? Então, ou seja, às vezes a gente não percebe o quanto que às vezes existem essas distinções, né? E por último, gente, a gente já encerrando aí, eu queria que a gente fechasse, né, falando um pouco também, assim, brevemente, sobre que esse tópico de diversidade é muito amplo, né? Porque nós estamos aqui falando do ponto de vista das mulheres, mas a diversidade hoje ela é impressionante, né? Então, hoje todos terem, na verdade, nós estamos falando desse ponto de vista, mas hoje a gente tem que pensar na diversidade com a fala para todos, né? Todos terem esse lugar de fala, todas as pessoas, todos os gêneros terem o seu lugar, né, de respeito, todos os gêneros terem o seu lugar de representação, né, de comunidade, de respeito, de oportunidades. Isso que é importante também, né? A gente pensar, como falei, toda a diversidade está presente nos nossos projetos, naquilo que a gente desenvolve, porque as experiências são muito ricas, elas trazem, né? As experiências trazem oportunidades, como você contou o caso da usabilidade, né? No caso da acessibilidade, cada pessoa ela tem uma experiência, ela sabe o que ela precisa, o que ela vivencia. Então, a gente não tem como ter a experiência de todo mundo. E a diversidade, ela traz essa riqueza de informações, né? Então, isso também é muito bacana.
né? Então, a gente lembrar também que nós estamos falando também desse lugar, né? De lugar para todos, né? Que todos têm lugar de fala, todos têm lugar, né? de espaço para se organizar. Isso é perfeito. Eu só queria comentar assim que dentro da comunidade, né, a gente também encara isso como um desafio. A gente tem muito espaço para melhoria e inclusão também, né? Então, olhando o aspecto da mulher é muito genérico, né? Isso abarca muita coisa. Então, de quais mulheres a gente está falando, né? Então, aos poucos também a gente, como comunidade, vai atuando cada vez mais para trazer todas as mulheres, né? Então, mulheres negras, mulheres com deficiência, enfim, todas as que quiserem trabalhar com produto. Então, é um desafio para a gente também, que até esse ano a gente está bem focada em trazer, por exemplo, mais mulheres negras para as pautas, para as conversas, para também compartilhar o conteúdo que elas têm. Então, é um tema, muito importante. A gente tem sempre que ficar de olho nisso, justamente porque eu acho que já está mais do que provado que diversidade é tudo, assim, no produto digital. Acho que, né, foi o que a gente comentou no início. A gente tem que trazer todo mundo para a mesa para fazer produtos que fazem sentido para todo mundo, né? Para a maioria das pessoas, enfim. Deixa eu só reforçando a questão da nossa comunidade. Nosso propósito é reduzir a desigualdade de gênero no Brasil, no ambiente de tecnologia. Você pensar que mais da metade da população brasileira é preta ou parda, sabe? Só que você não vê essas pessoas, né? A gente não vê, a gente, no nosso lugar de privilégio, não está vendo, mas elas com certeza existem, estão lá, dando o melhor delas também, ocupando os espaços. Sim, com certeza. A Jaque acho que gravou ali um pouquinho, mas com Eu certeza. caí. Voltou. Não, mas voltou. Mas é isso, de a gente, nesse lugar de privilégio, né, entender onde que é o nosso lugar, mas também ter as pessoas protagonizando, né, suas lutas também, e a gente poder apoiar nisso também como aliadas que somos. Sim, sensacional. Gente, eu gostaria de perguntar para os nossos convidados e participantes aí, quem quiser fazer uma pergunta, dá tempo de fazer uma pergunta. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, pode mandar pelo chat, ou também pode mandar falar, usar o áudio aí. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para a Jaque, para a Thalita, gente? Ou alguém com algum comentário sobre alguma vivência de vocês a respeito, né, dessa questão do tema da diversidade? Algo que vocês gostariam de comentar? Tranquilo. Eu só quero agradecer que vocês, né, trouxeram esse espaço, né, de ter mais encontros, né, com mulheres aqui nesses Say Talks, porque faz toda a diferença. Eu estou começando agora na área de desenvolvimento e tipo, é sempre muito legal, sabe, ver outras mulheres. Então, aí eu fico muito feliz, sabe? Dá até aquela dorzinha assim na garganta, tá firmosa na garganta, que é de verdade, tipo, é muito bom. E obrigada, né, por esse trabalho que vocês fazem. Eu já vou chorar. Mas, obrigada, viu? Obrigada a você. Deus. E assim, muito bem-vinda à nossa comunidade, se você quiser. Aquela, eu estava pensando, eu não quero roubar ninguém de desenvolvimento e engenharia, não, mas para quem se interessar pela temática de produto, né, principalmente o Slack para as mulheres, ele está aberto ali, se inscreve, entra lá no nosso Slack, que aí você vai ver também muitas outras mulheres de produto, desenvolvedoras, enfim. E bem-vinda aí, né, a essa comunidade, a gente está aqui para se apoiar mesmo, e Sim. é isso, emocionada. A gente tem também, né, vagas para desenvolvedora de software que quiserem contribuir como voluntários, está migrando nosso website. Verdade. Mas independente de ser trabalho ou não, a gente tem um canal que a gente fala de situações de trabalho. Então, Simone, muito bem-vinda a compartilhar lá também, viu? E, nossa, é muito pano para manga, a gente conversa e se acolhe, acho que e muito lindo o trabalho que vocês estão fazendo em Say Talks. Eu, na faculdade, não tive isso, então acho que palmas para vocês também de estar discutindo temáticas tão importantes assim para inserção no mercado de trabalho, para a gente se preparar, né? Que a gente sabe que não vai acabar assim do nada a desigualdade de gênero, mas pelo menos a gente sabe onde que, com quem contar, como que fazer, como que navegar. Então,
parabéns também. Eu estou muito grata pelo tempo de vocês. E Obrigada. contem com a gente sempre. Obrigada, muito E Micaela, vamos bacana, conversar. é uma troca, né, gente? Universidade é isso, né? A universidade é um lugar, um espaço de troca, de conhecimento, de construção. E aí, assim, é um prazer também estar com vocês aqui. Gente, e eu não podia fechar esse talk sem mostrar uma foto para vocês. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma equipe, né, de mulheres com quem eu trabalho. Deixa eu voltar aqui, peraí, senão vai sair fora do lugar. Eu não podia deixar de terminar aí com vocês. Essa foto, para mim, ela é uma foto histórica, ela é uma foto de 2018. Nós estamos aí com a professora Guta, que hoje ela está no Google, ela era coordenadora do curso de Engenharia de Software. Essa está compartilhado para vocês? Sim, sim. Ah, tá. É porque aqui, então, ótimo, porque não está aparecendo para mim aqui o feedback. Mas essa é a professora Guta, gente, ela foi coordenadora do curso de Engenharia de Software aqui na PUC Minas, ela que implementou o curso aqui. Ela, recentemente, ano passado, ela foi para o Google, e aí a professora Soraya, que é essa professora aqui, assumiu a coordenação do curso de Engenharia de Software, né? A professora Vânia, a professora também da área do Instituto de Ciências e Informática, a Terezinha, nossa parceira aqui, funcionária aqui da Praça da Liberdade, nossa parceira, a professora Tânia, gente, ela é diretora aqui da Praça da Liberdade, que é a nossa unidade aqui em Belo Horizonte, porque a PUC Minas ela tem várias unidades, uma delas é a Praça da Liberdade, onde estou aqui agora. A professora Tânia é a diretora aqui da nossa unidade, né? Ela tem um cargo alto dentro da universidade, mulher, negra, presente aí, representando, então é sensacional, né? A Claudineia, nossa funcionária aqui também, parceira nossa do RH, também sensacional, e eu aqui, no meio dessas mulheres sensacionais, né? Então, assim, eu tenho o prazer de trabalhar dentro de uma universidade diversa, uma universidade que é acolhedora, uma universidade respeitosa, uma universidade que a gente tem essa oportunidade de ter, né, apoio, encontro, né? A gente se sente acolhido e trabalhar com tantas mulheres sensacionais, né? E com cada uma com as experiências mais diversas que vocês podem imaginar. Então, eu também aprendo muito com essas mulheres, né? Aprendo muito com os homens também. O Romeu estava aqui com a gente hoje, o que eu aprendo com o Romeu, vocês não têm ideia, ele é meu grande parceiro aqui também. Aprendo muito com ele. Não, eu tô. Aí, ó. Já estou no auditório para começar a aula. Isso, vou dar cola Verdade, com ele agora. ai meu Deus. Ele está me aguardando no auditório, que eu vou dar aula agora com ele lá, e ele é um grande parceiro, a gente trabalha tanto em sala de aula quanto nos projetos da universidade, da nossa diretoria, né? Amo de paixão, a gente se diverte, somos muito diferentes, temos opiniões diferentes, e a gente dá super certo, a gente trabalha se divertindo, né? Então, assim, Robert, foi um prazer também compartilhar esse Sem Toques com você, muito bacana ter trazido a Thalita, a Jaque, né? A ONG Mulheres de Produto, para ter essa fala tão bacana. Fiquei feliz com o depoimento da Micaele, tão emocionante, né? Deu vontade de todo mundo que ficou emocionado. Então, gente, eu assim encerro, né, esse evento com vontade demais, né, da gente falar mais, né, e voltar a encontrar mais e continuar, né, a esse bate-papo. Com certeza, os links estão todos disponíveis aí. A gente, né, quem quiser fazer parte da comunidade de vocês, os convites estão aí, né? Então, isso é muito bacana, ouvir o podcast de vocês. E eu espero que a gente se encontre em breve, né? E que a gente continue com essa parceria bacana. Viu? Obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom tê-las aqui com a gente. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, foi um prazer e espero que a gente faça aí mais vezes. Então, estamos à disposição aí. Tá ótimo. Jaque, Thalita, coloquei no chat aí, o canal está aberto para a gente fazer outras diversas ações conjuntas. Tem a Simone, mas eu também estou aqui como assessor dentro do ICEI para a relação com o mercado. Então, sintam-se à vontade para trazerem outras ações e a gente fazer, né, uma parceria muito bacana. Valeu demais, obrigado pela gentileza de vocês estarem aqui hoje. Bacana. A Aline também, gente, aí, agradecendo a presença de vocês aí também no chat, tá bom? Um abraço para vocês, até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchauzinho.